Até onde vai a maldade do ser humano? Sejam muito bem-vindos ao canal 10 na lista. No vídeo de hoje, você irá conhecer uma parte obscura no passado da humanidade. Os 10 piores líderes da história. Prepare-se para conhecer figuras que, por seus atos de crueldade, egoísmo e violência, marcaram negativamente o mundo e deixaram cicatrizes que jamais serão esquecidas. Vamos falar de líderes tiranos, assassinos implacáveis e pessoas que usaram seu poder de forma aterrorizante. Então, vamos começar. Número 10. Ivan, o Terrível. Na 10ª posição temos Ivan o Terrível, czar da Rússia no século XVI. Nascido em 1530 e coroado como o primeiro czar da Rússia em 1547, Ivan governou com punho de ferro, moldando o país e deixando um legado de terror e brutalidade. Ivan começou seu reinado de forma promissora, modernizando a Rússia, centralizando o poder e expandindo suas fronteiras. No entanto, a desconfiança e a paranoia tomaram conta de seu espírito após a morte de sua esposa Anastasia, em 1560. Convencido de que os nobres, conhecidos como boiardos, haviam conspirado contra ele, Ivan iniciou uma campanha de terror que ficou conhecida como Oprichnina. Ele criou uma guarda pessoal, os Oprichniki, que tinham liberdade para torturar e executar qualquer pessoa suspeita de traição. A Rússia se tornou um reino de medo, onde ninguém estava a salvo da fúria do czar. Um dos episódios mais trágicos do reinado de Ivan aconteceu em 1581, quando ele matou seu próprio filho. O motivo, segundo relatos, é que o czar estava furioso com o fato de a esposa de seu filho estar grávida e vestida inadequadamente para a época. Enfurecido, ele começou a acusá-la de desonrar a família e a atacar verbalmente. Foi nesse momento que o jovem, tentando proteger sua esposa, entrou em um confronto direto com o pai, que golpeou seu filho mais velho na cabeça com seu cajado pontiagudo. Ivan o Terrível morreu em 1584 aos 54 anos, enquanto jogava xadrez. Durante uma partida com um dos membros de sua corte, Ivan subitamente desmaiou. Ele sofreu um colapso fulminante. Alguns relatos sugerem que o czar foi vítima de um derrame cerebral. Outros, mais especulativos, dizem que ele pode ter sido envenenado, visto que Ivan fez muitos inimigos durante seu reinado tirânico. Número 9. Pol Pot. Em 9º lugar temos Pol Pot, um ditador que nasceu em 19 de maio de 1925, na Camboja. Em meio a uma guerra civil, ele se tornou líder do Khmer Vermelho, um movimento comunista radical. Em 1975, os Khmers Vermelhos tomaram Phnom Penh, na Camboja, dando início a um regime brutal que buscava criar uma sociedade agrária. O líder do regime do Khmer Vermelho impôs o esvaziamento das cidades e a migração forçada da população para fazendas coletivas, onde todos eram obrigados a trabalhar. Mais de 1,5 milhão de pessoas morreram de fome, doenças ou execuções. Tudo em nome de uma utopia comunista agrária. Durante sua ditadura foi criado o S-21, também conhecido como Tuol Sleng, que foi um centro de tortura e prisão que tinha como objetivo eliminar qualquer um que se opusesse ao seu regime. Mais de 14 mil pessoas foram detidas no S-21. Os prisioneiros eram frequentemente submetidos a torturas físicas e psicológicas para forçá-los a confessar crimes que não haviam cometido e a delatar outros. A ditadura do Khmer Vermelho teve fim em janeiro de 1979, após uma invasão das forças vietnamitas que dominaram Phnom Penh, a capital do Camboja, obrigando Pol Pot a fugir para áreas rurais e montanhosas. Pol Pot, o líder do Khmer Vermelho, morreu em 15 de abril de 1998. Após ser deposto pelo governo cambojano, ele foi capturado por forças que estavam em conflito com seu grupo. Em vez de ser julgado, Pol Pot morreu em sua casa em um suposto ataque cardíaco, embora haja especulações sobre as circunstâncias de sua morte, incluindo a possibilidade de suicídio.
Número 8. Vlad, o Empalador. Vlad, o Empalador, ou Vlad Drácula, foi um príncipe da Valáquia, atual Romênia, no século XV, que ficou famoso por sua técnica de empalação, uma forma cruel de execução que aterrorizava inimigos e traidores. Esse método consistia em inserir um objeto afiado, como um tronco ou uma estaca, através do corpo da vítima, muitas vezes começando pela parte inferior e saindo pela parte superior. Essa tortura era extremamente dolorosa e podia levar horas ou até dias para que a pessoa morresse. Ele acreditava que o medo poderia garantir a lealdade de seu povo e desmoralizar seus inimigos. Ao empalar inimigos, ele queria enviar uma mensagem clara. A traição e a deslealdade teriam consequências severas. A morte de Vlad, o Empalador, não é completamente certa e envolve algumas teorias. Acredita-se que ele morreu em 1476, em combate contra os otomanos, mas as circunstâncias exatas permanecem obscuras. Sua notoriedade transcendeu a história. Bram Stoker se inspirou em Vlad para criar o icônico Drácula, misturando história e ficção. Número 7. Saddam Hussein. Saddam Hussein foi uma das figuras mais controversas e temidas do Oriente Médio. O ditador do Iraque nasceu em 1937 e chegou ao poder em 1979, governando com punho de ferro por mais de 2 décadas. Saddam marcou a história mundial com seus atos de violência e repressão. Durante seu governo, ele usou táticas brutais para eliminar qualquer oposição, consolidando seu controle absoluto sobre o Iraque. Uma das maiores atrocidades cometidas por Saddam Hussein ocorreu em 1988, durante a campanha Anfal, quando ele ordenou o uso de armas químicas contra a cidade curda de Halabja. Nesse ataque, cerca de 5.000 pessoas, incluindo mulheres e crianças, foram mortas de forma horrível, vítima de gás venenoso. Além de sua violência interna, Saddam também levou o Iraque a guerras devastadoras, como o conflito com o Irã, que durou de 1980 a 1988, e a invasão do Kuwait em 1990, que resultou na Guerra do Golfo. Com o passar dos anos, seu regime foi se isolando cada vez mais, até que, em 2003, uma coalizão liderada pelos Estados Unidos invadiu o Iraque, acusando Saddam de possuir armas de destruição em massa. Ele foi capturado no final de 2003 e escondido em um buraco subterrâneo perto de sua cidade natal, Tikrit, no Iraque. Após seu julgamento, Saddam foi condenado à morte por crimes contra a humanidade. Em 30 de dezembro de 2006, ele foi enforcado. Estimativas sugerem que o regime de Saddam Hussein foi responsável pela morte de cerca de 250.000 a 500.000 pessoas durante seus mais de 20 anos no poder. Número 6. Leopoldo II, da Bélgica. Em sexto lugar, temos Leopoldo II, rei da Bélgica de 1865 até 1909, lembrado como uma das figuras mais cruéis da era colonial. Leopoldo II nasceu em 1835 e assumiu o trono belga em 1865. Embora tenha modernizado a Bélgica, seu nome ficou manchado pelo que fez fora de seu país. Devido às suas grandes ambições de expandir seu poder, em 1885, com apoio de outras potências europeias, Leopold conseguiu controle pessoal sobre o vasto território do Congo, na África Central. Ele transformou em sua colônia particular, conhecida como o Estado Livre do Congo. Esse território era administrado diretamente por ele, sem interferência do governo belga, permitindo que ele explorasse os recursos naturais de maneira brutal. Leopoldo II estabeleceu um regime de exploração violenta. Ele forçava os nativos a trabalharem na extração de borracha e marfim, usando métodos extremamente cruéis. Um dos aspectos mais aterrorizantes de seu regime foi o uso de mutilações. Para cada pessoa que não cumpria as cotas de produção, soldados cortavam suas mãos como punição. Estima-se que, durante o domínio de Leopold no Congo, entre 10 e 15 milhões de africanos morreram, seja por execuções, fome ou doenças provocadas pelas condições de trabalho desumanas.
A notícia das atrocidades de Leopold no Congo se espalhou pelo mundo, provocando uma onda de indignação internacional. Em 1908, devido à pressão global, Leopold foi forçado a ceder o controle do Congo ao governo belga. Leopold II morreu em 1909 em decorrência de complicações de saúde causadas por sua idade avançada. Número 5. Adolf Eichmann. Em quinto lugar está Adolf Eichmann, um dos principais arquitetos do Holocausto. Adolf Eichmann ingressou no Partido Nazista e nas SS nos anos 1930. Com a ascensão de Hitler ao poder, Eichmann rapidamente subiu na hierarquia nazista. Como oficial nazista, ele foi responsável pela logística de transporte que levou milhões de judeus e outras minorias aos campos de concentração. Em 1944, Eichmann foi responsável pela deportação de mais de 400 mil judeus da Hungria para Auschwitz, que era um campo de concentração localizado na Polônia. Em menos de 2 meses, milhares de homens, mulheres e crianças foram enviados para as câmaras de gás, muitos morrendo logo após chegarem aos campos. Eichmann, conhecido por sua frieza burocrática, tratava a eliminação dessas vidas humanas como uma questão de eficiência administrativa. Após a derrota da Alemanha nazista em 1945, Eichmann fugiu para a Argentina, onde viveu sob uma identidade falsa por anos. Em 1960, ele foi capturado pelo Mossad, serviço secreto israelense, e levado a julgamento em Israel. Em 1961, foi condenado à morte por crimes de guerra e crimes contra a humanidade, até que foi enforcado em 1962. Número 4. Mao Tse-tung. Mao Tse-tung, o líder comunista da China, ocupa o 4º lugar. Nascido em 1893, Mao foi líder da Revolução Chinesa e fundador da República Popular da China. Inspirado pelo marxismo-leninismo, ele liderou o Partido Comunista Chinês e, após uma longa guerra civil, derrotou o Kuomintang em 1949, estabelecendo o governo comunista na China. A promessa de uma sociedade igualitária, no entanto, foi marcada por políticas severas e repressão violenta. Um dos eventos mais brutais de seu governo foi o Grande Salto Adiante, um plano econômico que pretendia transformar a China de uma sociedade agrária em uma potência industrial em poucos anos. Milhões de camponeses foram forçados a trabalhar em comunas e fábricas improvisadas. Isso levou a uma fome generalizada que matou, segundo estimativas, entre 15 e 45 milhões de pessoas. Mao Tse-tung morreu em 9 de setembro de 1976, aos 82 anos, dando fim ao seu governo. A causa de sua morte foi uma série de problemas de saúde, incluindo complicações cardíacas e respiratórias. Número 3. Idi Amin. No terceiro lugar temos Idi Amin, conhecido como o Carniceiro de Uganda. Ele foi um dos ditadores mais temidos da África. Governou Uganda de 1971 até 1979, deixando um legado de brutalidade e opressão que ainda ressoa na memória do país. Nascido em 1925 na etnia Kakwa, que é uma tribo situada no noroeste de Uganda, Amin se juntou ao exército britânico e, após a independência de Uganda em 1962, subiu rapidamente na hierarquia militar. Em 1971, realizou um golpe de Estado que depôs o então presidente Milton Obote, assumindo o poder como presidente. Durante seu governo, Amin implementou políticas radicais que inicialmente ganharam apoio popular, mas rapidamente se transformaram em um regime opressivo e violento. Em 1972, Amin expulsou a comunidade asiática de Uganda. Ele acusou os comerciantes indianos e paquistaneses de explorar a economia do país e ordenou que cerca de 80 mil pessoas fossem deportadas em um período de poucos meses. Essa expulsão não apenas devastou a economia, mas também levou a violências e perseguições, resultando em mortes e severas violações dos direitos humanos. Amin também foi responsável por assassinatos em massa, tortura e prisões políticas. Estima-se que entre 100 mil e 500 mil pessoas foram mortas durante seu regime,
muitas delas em execuções arbitrárias. O regime de Idi Amin chegou ao fim em 1979, quando forças tanzanianas invadiram o Uganda e derrubaram seu governo. Amin fugiu para o exílio, vivendo em vários países, incluindo a Arábia Saudita, onde morreu em 16 de agosto de 2003, devido a complicações de saúde relacionadas a várias doenças, incluindo hipertensão e problemas renais. Sua crueldade e instabilidade o tornaram em um dos piores líderes e ser humano que já existiu. Número 2. Joseph Stalin. Em segundo lugar está Joseph Stalin, o ditador soviético que governou com brutalidade extrema. Nascido em 1878 na Geórgia, Stalin começou sua carreira política como membro do Partido Bolchevique e, após a Revolução de Outubro de 1917, subiu rapidamente na hierarquia do partido. Em 1924, após a morte de Lenin, Stalin consolidou seu poder e tornou-se o líder supremo da União Soviética. Seu regime foi marcado por uma combinação de industrialização rápida e repressão brutal. Entre seus feitos está a coletivização forçada da agricultura. Essa política visava eliminar a propriedade privada e agrupar as terras em grandes fazendas coletivas. Milhões de camponeses resistiram e a repressão foi brutal. Essa política resultou no Holodomor, que foi uma grande fome nos anos de 1932-1933. Estima-se que cerca de 5 a 7 milhões de pessoas morreram de fome. Outro evento que marcou seu regime foi o Grande Terror, que ocorreu entre 1936 e 1938. Durante esse período, Stalin lançou uma campanha de repressão política em massa, visando eliminar qualquer forma de oposição real ou percebida. Milhares de pessoas, incluindo membros do Partido Comunista, militares e civis, foram acusados de traição e submetidos a julgamentos falsos. Estima-se que mais de 700 mil pessoas foram executadas e milhões foram enviadas para gulags, onde enfrentaram condições desumanas, trabalho forçado e morte. Joseph Stalin morreu em 5 de março de 1953, devido a um derrame cerebral. Sua morte levou a uma série de mudanças na União Soviética, incluindo a desestalinização sob a liderança de Nikita Khrushchev. Número 1. Adolf Hitler. E no topo da lista, temos Adolf Hitler, que é, sem dúvida, uma das figuras mais infames da história mundial. Nascido em 1889 na Áustria, Hitler liderou a Alemanha de 1933 até 1945, sendo o principal responsável pela Segunda Guerra Mundial e o Holocausto, que resultaram em milhões de mortes. Hitler se envolveu com o Partido Nazista na década de 1920. Ele rapidamente ascendeu como líder do movimento, promovendo uma ideologia baseada no nacionalismo extremo, no antissemitismo e no racismo. Em 1933, ele assumiu o poder na Alemanha, estabelecendo uma ditadura fascista. Uma de suas promessas era restaurar a glória da Alemanha, mas seu regime logo mergulhou o país em uma espiral de violência e genocídio. Um dos feitos mais cruéis de Hitler foi o Holocausto, a perseguição sistemática e o extermínio de judeus e outras minorias durante a Segunda Guerra Mundial. Estima-se que 6 milhões de judeus foram mortos em campos de concentração, câmaras de gás e execuções em massa, enquanto outros grupos, como ciganos, pessoas com deficiências e opositores políticos, também foram perseguidos e assassinados. Hitler planejou meticulosamente a solução final, ordenando a eliminação completa dos judeus da Europa, tornando-se responsável por uma das maiores atrocidades da história. A Segunda Guerra Mundial terminou em 1945 com a derrota da Alemanha nazista. Hitler, vendo o colapso de seu império, se escondeu em seu bunker em Berlim. Em 30 de abril de 1945, cercado por tropas aliadas e sem saída, Hitler tirou sua própria vida. Adolf Hitler causou a morte de mais de 70 milhões de pessoas, direta ou indiretamente, ao redor do mundo, fazendo com que se tornasse o pior líder da história mundial. Esses foram os 10 piores líderes da história. A história está cheia de exemplos de crueldade extrema. Você conhecia todos eles?
Qual outro nome você acrescentaria a essa lista? Deixe nos comentários. Não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal 10 na lista para mais conteúdos como esse. Até a próxima!